Eu estou aqui com a minha amiga querida, doutora Cristina Salaro, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Regional Distrito Federal. E o tema da nossa live de hoje é como se manter bela após os 40 anos de idade. Por que 40? Né? Por que não 30, 35, 50? Porque, gente, quem chegou aos 80, que são esses temidos 40, sabe o que isso significa. Olha, sem querer ser dramática e já sendo, aqui a gente não vai dourar a pílula. Tanto eu quanto o Cleiton somos muito diretos e francos. Acho que é por isso que a gente se dá tão bem, né, Cleiton? Exatamente. É ladeira abaixo, tá, gente? Quando a gente chega aos 40, é ladeira abaixo. E assim, essa live tem muito a ver, principalmente com o público feminino. Porque, de uma maneira geral, a mulher envelhece pior que o homem e mais rápido. A natureza é mais cruel com as mulheres, eu acho isso. Tem duas fases na vida de uma mulher que são muito marcantes, que é o pós-parto, quando parece que a natureza fala assim para você, você já teve filho, você não precisa mais ser bonita, né? Que você se olha assim no espelho e você fala, gente, tudo mudou. Durante a gravidez você fica linda, sua pele fica radiante, o cabelo. Eu lembro que quando eu fiquei grávida, eu fiquei num estado de graça. Era uma coisa... Eu olhava no espelho e me achava belíssima, né? E depois, no pós-parto, assim, tipo 6 meses depois, o cabelo começa a cair, a pele não está tão hidratada por conta da baixa da progesterona. Então, o pós-parto é um período difícil. E o outro período difícil é depois dos 40 anos, quando você começa a entrar no climatério e quando culmina com a menopausa, né? Então, assim, o que é o climatério? São esses 10 anos antes da menopausa. E a menopausa é aquele 1 ano em que você não vai mais menstruar. São esses 2 momentos em que você vai sentir muita diferença em todo o seu corpo. Para as mulheres, isso acontece nas mulheres. O homem tem a andropausa, que acontece também de uma maneira, mas eu acho que é mais suave e mais tardia, depois dos 50. Muito mais. Né? As mulheres, depois... Todo mundo que chega no consultório fala assim, com 40 anos, gente, meu cabelo tá diferente, minha pele tá diferente, meus poros estão mais abertos, eu tô ficando flácida, meu rosto tá derretendo, tá caindo, socorro, né? Então é muito comum ouvir essas queixas, assim. 40 anos é um deadline, é uma marca que, realmente, como eu falei, é ladeira abaixo se você não tiver uma boa dermatologista e bons hábitos de vida. A gente está aqui hoje para conversar como que a gente pode reverter isso a seu favor. Como você pode receber 40, 50, 60, 70 anos com graça, com leveza, com naturalidade, que é um aspecto muito importante hoje em dia. Nada dessa face inchada, cheia de preenchimento. Não, não, a gente não quer isso. A gente quer que você mantenha a sua jovialidade, sua naturalidade, a partir daí, de uma maneira muito gentil consigo mesma, né? A ideia nossa é que você chega aos 40 anos com harmonia, energia, equilíbrio e prazer. Esse é o ponto, né, Cris? Exatamente. A gente reunir esse conjunto de fatores que se somem a seu favor. Assim, essa questão de você ter uma pele bonita, ela está intimamente associada em ter um hábito e estilo de vida saudável, que pressupõe alimentação e atividade física de maneira equilibrada. Sono também interfere muito na beleza, né? Demais. Porque você já tem a perda de um hormônio essencial aí para a feminilidade, que é o estrógeno. E aí? Exato. Exatamente. Eu fui ler sobre... Eu não sabia que era exatamente assim. Sabe o que acontece? É o estrogênio que regula o termostato cerebral. Quando a gente começa a declinar esse estrogênio, o seu termostato do cérebro interpreta que você está superaquecendo, quando na verdade você não está, tá? Mas você começa a ter aqueles suores, aquele fogacho, exatamente pela baixa do estrogênio. Achei isso muito interessante. Então, o estrogênio que regula a temperatura a nível cerebral. Daí a importância da gente tentar equilibrar o estrogênio para todo mundo. Então, assim, o que significa a menopausa, o climatério? O que é... Assim, o que acontece? Assim, resumindo, né, gente, é uma série de coisas, mas assim, o que é o mais importante? É a baixa do estrogênio. Estrogênio para a pele significa uma coisa, viço. Sabe quando a gente tem 18 anos, 20 anos? Eu estava olhando umas fotos minhas com 20 anos. Gente, como eu era bonita e não sabia. Aquela pele radiante de porcelana. Aquele colágeno que reluz. Exatamente. É colágeno que reluz. Exato. Quem que faz isso? É o estrogênio, tá? Claro. Então, assim, na menopausa, o que acontece? É a
perda do estrogênio e da testosterona, dentre tantos outros hormônios. Mas o que isso quer dizer? A perda do viço. E não apenas a pele vai se ressentir. Você pode apresentar uma sarcopenia, você vai começando a perder músculo, uma osteopenia, uma osteoporose, né? O seu cabelo envelhece. Quando a gente analisa a estrutura do cabelo ao longo da vida, quando você decai o estrogênio, o fio do cabelo vai ficando mais fino, mais poroso, começa a surgir então os cabelos brancos, que é a ausência da melanina, né? Então, assim, tudo isso significa o quê? Que o seu estrogênio está declinando. E as nossas tentativas serão para repor, para conseguir fazer um reequilíbrio hormonal. No caso aí entra uma ginecologista, um endocrinologista, que vai te ajudar com isso. Porque assim, a gente tem que ir na raiz do problema. Não adianta você ficar indo no dermatologista, fazendo um monte de coisa. É preenchimento, é botox, é laser. Mas quando você não tem aquele substrato hormonal que vai ajudar nos nossos procedimentos. Então, por exemplo, uma menina que tem 25 anos, que faz um Sculptra no rosto, com uma sessão, às vezes a gente observa assim, aquele boost de colágeno. Uma mulher na menopausa, a gente faz 3 sessões de Sculptra, às vezes o resultado é pobre, né? Então, o que essa mulher precisa fazer? Repor esse colágeno, claro, mas repor também os hormônios, porque os hormônios vão fazer com que os tratamentos cosméticos, estéticos, deem mais resultado, tá? Então, assim, quando a gente tem um problema, vamos na raiz do problema, vamos corrigir isso. Concorda, Cleiton? Concordo. E, assim, em relação a essa questão do colágeno, ela é essencial. A gente precisa, nessa fase da vida, melhorar muito a ingestão de proteínas de alto valor biológico. São elas quem vão construir esse colágeno. Você fazer, por exemplo, o uso, a gente já discutiu isso várias vezes, né, Cris, aqui, fazer o uso desse colágeno hidrolisado por via oral com essa finalidade é muito pobre. Ele não vai conseguir atender aquilo que você precisa. Perfeito. Então, a gente precisa de melhorar a qualidade dessa dieta da paciente. Claro, essa paciente precisa de consumir mais proteína magra, e aí significa o quê? Reduzir a carne vermelha, que ela é mais oxidativa, então ela vai te envelhecer mais, e trazer para dentro do seu prato a carne branca. E a carne branca mais rica em ômega 3, que ele é um potente anti-inflamatório e é um potente antioxidante, portanto. Então, os pescados, de maneira geral, e aí entre toda sorte de peixes fazem parte desse conjunto, a gente pode citar sardinha, atum, salmão, pescada branca, pescada amarela, e por aí, adoque, abadeja, e por aí vai. Todos esses peixes eles vão ser muito bem-vindos e a ingestão deles deve ser diária com essa finalidade. Tanto para oferecer o ômega 3, com essa finalidade antioxidativa que a gente está comentando aqui agora, quanto também para estimular essa ressíntese de colágeno. A gente não está falando, por exemplo, de uma síntese de colágeno da juventude, como muito bem a Cris acabou de comentar. A gente perdeu isso. A cada ano, depois dos 25 anos, é 1% de colágeno a menos por ano. Você chegou aos 40, são 15% menos de colágeno. É muita coisa. E aí você precisa de turbinar isso na sua dieta. Qual outro nutriente que a gente precisa de melhorar, além das proteínas? A proteína é um macronutriente. A gente precisa de melhorar um micronutriente que é essencial. 2, aliás. 3, melhor dizendo. São essenciais aí. Zinco, vitamina C e ferro. Essa tríade, ela precisa de estar completamente ajustada. Muitas vezes, nesse caso das mulheres acima de 40 anos, Cris, a gente pode sim recorrer ao uso de suplementos. Claro. Aí, nesse caso, pontualmente, a gente pode melhorar a ingestão e até trabalhar com sobredoses desses nutrientes para poder fazer esse aporte com a ideia de melhorar a síntese do colágeno. A gente precisa, de fato, consumir pelo menos 2 litros de líquido por dia. 50%, ou seja, 1 litro, tem que ser exclusivamente de água. O outro litro restante, você pode compô-lo de chás, sucos. E a gente sabe, inclusive, que os vegetais, leguminosas e as frutas também são fontes de hidratação. Um fator que eu também acho essencial, Cris, fibra. Não tem como a gente ficar com a pele bonita e jovem sem o intestino funcionar. Funcionar, claro, com certeza. A pessoa constipada, ela fica enfesada. Essa palavra enfesada, ela diz tudo. Vem daí. Né? Ela vem daí. Então, ou seja, é uma pessoa que está sendo submetida
quem não consegue fazer uma evacuação a cada 2 dias, pelo menos, e que tem o intestino mais constipado, mais preso, essa pessoa vai ter mais dificuldade para emagrecer, naturalmente. Olha isso, porque é um metabolismo mais preguiçoso, portanto. E é uma pessoa que vai ficar ali dentro do intestino, basicamente... As toxinas, né? Exatamente. Remoendo, entre aspas, exatamente, as enterobactérias, as bactérias do intestino, produzindo toxina, inflamando essa pessoa. Perfeito. E, claro, a pele é o maior órgão do corpo humano. Reflete e a na pele vai ficar feia. A pele vai ficar feia. Então, tem que consumir fibras solúveis e insolúveis. As insolúveis são aquelas que você vai encontrar, por exemplo, no farelo de aveia, na linhaça, na chia, e que vão, basicamente, renovar essas enterobactérias, essas bactérias do intestino, vão fazer um equilíbrio probiótico da saúde intestinal, que vão fazer o bolo fecal, inclusive. E as insolúveis, que estão nas frutas e em boa parte dos vegetais, é aquela que vai dar velocidade para que você consiga evacuar, para que você consiga eliminar essas toxinas. Então, tem que comer fibra, senão você não vai envelhecer bem. Isso é um fator necessário. Para mim é tão decisivo quanto tomar água e fazer tudo aquilo que a gente acabou de discutir, né, Cris? E algumas vezes, Cleiton, acho que você pode até prescrever fibra solúvel, né? Claro. Nessas lojas que tem produtos naturais. Naturais, Fibra que você pode misturar psyllium, você pode misturar com várias fibras. Você pode usar conjac, né? Enfim, várias dessas fibras que interessam aí. Tem até uma pessoa que pergunta se a gente substituir a farinha de trigo, né, pela farinha de aveia, muito melhor. Você está ganhando mais ferro na sua dieta, está ganhando mais fibra saudável na sua dieta, está reduzindo a quantidade de açúcar, né, Cris? E a gente sabe que o açúcar ele é responsável pelo fenômeno da glicação, que ele detona com colágeno, envelhece. Então, você come açúcar e a gente pensava, vou comer açúcar, é só ir lá e comer um pedaço de bolo de chocolate. Nada disso. Quando você come pão, macarrão, farinha branca, vai virar puro açúcar no seu organismo. Exatamente. Então, aí é que está o ponto. Aí você precisa de reduzir esses componentes da sua dieta. Não é porque esse aqui é discurso chato de nutricionista, não. Esse é discurso necessário para quem quer ficar bonito e saudável, né, Cris? Hoje em dia a gente tem um negócio que chama Fox Eyes. Como é que é isso, esse negócio de Fox Eyes? É esse aqui que o povo quer fazer, ó, assim, ó, tá? Então como é que a gente faz isso? Olhos de raposa. Você vai ficar uma raposa felpuda e loura. Depois a gente vai conversar sobre isso, hein? Mas não, deixa eu falar, como é que funciona esse Fox Eyes? Primeira coisa que a gente faz são 2 sessões de ultrassom microfocado nessa área aqui, ó. Às vezes, só com essas 2 sessões de ultrassom, você já vai adquirir esse efeito que você quer. Se você não conseguir, a gente coloca botox nessa área toda e depois a gente ainda coloca fios nessa região. O efeito é apaixonante. Sou apaixonada nesse procedimento. Chama olhos de raposa, tá? Fox Eyes. Tá muito na moda isso agora, eu gosto muito de fazer. Acho que fica muito sutil e bonito. Não gosto daquela coisa exagerada, não, tá? Senão também vira um samurai, né, Cris? Exato, não pode. Ter em quanto tempo que a gente tem que fazer um protocolo de cuidados. Então, vou falar por alto, tá, gente? O Botox, a gente faz na média de 5 em 5 meses. O Sculptra funciona assim. São 3 sessões de ataque, com intervalo de 60 dias entre uma e outra, ou às vezes um pouquinho menos, no primeiro ano. Aí depois a gente faz uma sessão de Sculptra por ano para manutenção dos resultados, tá? Preenchimento. Depende do local do rosto onde você vai preencher, mas na média a gente faz preenchimento uma vez por ano ou a cada 2 anos. Esse produto que eu uso no consultório costuma durar muito tempo. A gente costuma fazer de 2 em 2 anos. Mas eu tenho até uma moça que fez olheira comigo, a Grace, querida demais. O preenchimento de olheira dela já dura 3 anos e meio, sem precisar retocar, né, Grace? Ela vai lá só para me dar um beijinho. O ultrassom microfocado, de quanto em quanto tempo? Geralmente uma vez por ano, mas o ultrassom para algumas pessoas, ele afina um pouco demais o rosto. Por exemplo, eu fiz o meu, afinou demais meu rosto, respondi demais. Então, assim, nesses casos, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. A gente pode fazer de 2 em 2 anos o ultrassom, tá? Seria, então, um protocolo. Agora, peeling, a gente faz uma vez por mês também. Microagulhamento, uma vez por mês. E cuidado, a rotina de skincare, né, gente, diária, tá? Muito obrigada, fiquem com Deus. Obrigado, um beijo. Tchau, tchau. Beijo grande.